Olá, começa agora o Panorama e você que nos assiste pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre vaidade. Nunca o brasileiro se importou tanto com a aparência quanto agora. No ano passado, a indústria de produtos de higiene, perfumaria e cosméticos faturou 27 bilhões de reais. Um resultado bem acima do que foi registrado pela indústria em outros setores. Às vezes, a preocupação com a aparência vai mais longe e pequenos incômodos são corrigidos com intervenções cirúrgicas. Foram feitas no Brasil no ano passado 640 mil cirurgias plásticas, quase a totalidade em mulheres. Mas os homens também estão se cuidando mais. No panorama de hoje você vai ver. A indústria da beleza movimenta a economia. Pesquisa revela incômodo e insatisfação da mulher brasileira com a aparência. Qual o limite entre o cuidado saudável com o corpo e a busca incessante pela beleza? E ainda, nas ruas as pessoas comentam o que fariam para se sentirem bem consigo mesmas e mais bonitas. Essa pelanca aqui mesmo tem que tirar ela. Eu ia ser mais magra e um rosto mais fino, acho que é isso. Para falar conosco sobre esses assuntos, nós convidamos o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Minas Gerais, Eduardo Nigri, e a psicanalista Isabel Haddad. Muito obrigado pela participação. Eduardo, a gente pesquisou para fazer esse programa e constatou que o Brasil é o vice-campeão mundial em número de cirurgias plásticas. A gente pensa assim, bom, pode ser bom porque as pessoas estão tendo oportunidade de mudar alguma coisa que elas não estão satisfeitas e tudo. Que bom que elas estão tendo condições de fazer isso. Mas, por outro lado, você imaginar que é o segundo do mundo, a gente pensa assim, poxa, mas o Brasil não é a segunda maior população. Poderia estar havendo algum exagero aí? Como é que você vê essa questão hoje do brasileiro e da brasileira em busca de fazer cirurgias plásticas? Bem, Fernando, o que acontece é que a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também é a segunda no mundo. Só dos Estados Unidos é que tem um número maior de cirurgiões plásticos. Então temos muitos cirurgiões também. Sim. O nosso país é um país tropical, um país que a mulher expõe muito o seu corpo. Existe aí uma demanda dos valores vinculados através da mídia, buscando uma imagem melhor. Então essas coisas justificam. Agora, um dado bem de última mão é que a China já está nos ultrapassando, diante daquilo que você falou, proporção de população. Ela tem 1 bilhão, né? Exato. E como ela está se abrindo para o mundo, então agora o aumento de cirurgias lá está ocorrendo. Logo, logo vamos ultrapassar. E ultrapassar possivelmente os Estados Unidos com certeza. Também. Isabel, e essa busca por modificações, muitas vezes no corpo, isso às vezes pode ser uma questão física, mas também pode ser uma questão emocional, né? De uma busca de uma maior autoestima. Como é que você vê isso, esses números muitas vezes altos das brasileiras e também dos brasileiros em busca de mudanças do corpo? Sim, eu acho que a gente está inserido numa cultura narcisista, né? Numa cultura que fomenta essa questão do olhar mesmo. Então as pessoas elas têm um padrão para seguir. Então, às vezes isso faz com que elas busquem essa questão da aparência como um cartão de visita mesmo, né? Pois é, mas isso chega a ser negativo em algum ponto? Isso pode ter casos de exageros, por exemplo, da pessoa eventualmente não ter nenhum problema para as outras, mas para ela própria se sentir insatisfeita por algum motivo? Sim, eu acho que isso cada caso é um caso, né? Eu acho que a questão da vaidade, da aparência é muito importante, sim. Eu acho que você tem que ter uma cota assim, de narcisismo, né? De cuidado de si, da aparência. Mas para algumas pessoas isso se coloca como uma maneira, assim, de uma forma fixada, né? Com aquela questão que traz até um sofrimento psíquico mesmo, né? Algumas pessoas chegam à análise mesmo com uma insatisfação na imagem que não condiz com a realidade, né? A demanda, ela não Pois é, você disse que há uma cota aí de narcisismo, sim, de vaidade. Sim. Qual que é essa cota? Isso varia de pessoa para pessoa? Tem alguns sinais que a pessoa pode se perceber ou perceber no outro que essa cota está sendo ultrapassada? Acho que sim. Acho que quando o paciente chega até, né, por exemplo, a uma cirurgia, a um tratamento de beleza, ele demonstra isso, né? Se o médico ficar
atento à fala do paciente, ele já vai denunciar isso, assim, claramente, né? Essa dificuldade maior de lidar até com a diferença, né? Porque eu acho que não tem como você... Lógico que existe um padrão hoje de beleza, mas não tem como você eliminar as diferenças individuais, né? Existem alguns pacientes até que chegam, é engraçado, falando assim, eu quero o nariz da fulana, né? De uma já atriz. Tem um modelo já ali. tem um modelo, e não tem como acontecer isso, porque você tem uma proporção do corpo também, né? Então eu acho que, ficando atento ao discurso do próprio paciente, você vai perceber esse excesso. E nesses casos, você tem que pensar bem o que vai ser indicado para esse paciente, né? Eduardo, chegam muitas mulheres, eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero o nariz de determinada atriz. Você percebeu que nós, cirurgiões, temos que ser psicólogos também, né? É verdade. A gente tem que captar essas mensagens, porque quando elas vêm com isso, logicamente o cirurgião plástico, né, que está preparado para orientá-la o que é possível, o que não é possível, primeira coisa é tentar não colocar esses clichês. Você vai ficar com a boca da Angelina Jolie. Não existe esse processo. Os resultados em cirurgia plástica são relativos, ou seja, o que está ali você vai melhorar. Então, eu não vou retirar a boca dela e colocar a boca de outra pessoa. Então, você tem que explicar essas limitações. E também tentar perceber, como a doutora falou, se essa paciente está buscando resolver algum problema, outro que através apenas da imagem, ela não vai conseguir. Então você vê que a gente tem que pegar toda essa parte psicológica do paciente também. Perfeito. Bom, ter um estilo de vida saudável hoje muitas vezes também é consumir produtos que tragam bem-estar, status e uma promessa de eterna juventude. Além de melhorar a aparência, a indústria da beleza movimenta a economia nacional. Vamos ver alguns números. O Brasil ocupa o 3º lugar no mercado mundial de produtos de higiene, perfumaria e cosméticos, atrás dos Estados Unidos e Japão. Nos últimos 15 anos, o faturamento do setor passou de 4,9 bilhões em 1996 para 27,3 bilhões em 2010. Contribuíram para este desempenho a participação crescente da mulher no mercado de trabalho, a redução do preço dos produtos, o aumento da expectativa de vida e a busca pelo prolongamento da juventude. Isabel, você tem percebido nos últimos anos, talvez, um fenômeno recente aí de um aumento maior do que em outras épocas dessa busca da vaidade ou da questão da aparência, ou isso tem seguido como segue o fluxo da evolução mesmo, não tem nada diferente assim? Não, eu acredito que esse aumento ele tem sido gradativo mesmo. Exatamente por isso, né? Porque até essa questão dos reality shows, você percebe que essa questão de ser olhado, de ser visto, ela está mais preponderante atualmente. Exatamente, sim. Eduardo, em termos de custos, assim, a gente mostrou ali números da indústria dos cosméticos, dessas coisas, a cirurgia plástica também não é uma coisa, vamos dizer assim, barata, né? E o SUS, poucas situações, ele cobre o Sistema Único de Saúde algum tipo de cirurgia. Como é que essa questão, isso também interfere, às vezes, na opção da pessoa de fazer uma cirurgia ou não? Sem dúvida. O SUS, como é um órgão público, ele só delibera ou libera cirurgias de ordem unicamente reparadora. Casos de pacientes acidentados ou com defeitos congênitos. Dentro desse aspecto, como houve um aumento do número de cirurgiões plásticos, houve uma melhora nas táticas cirúrgicas, nas técnicas, em que se tornaram menos onerosas, hoje se tornou uma cirurgia mais acessível, tá, do que era há uns anos atrás. Então, esse aumento também da demanda é devido a isso. Pois é, mas em relação às cirurgias reparadoras ou estéticas, no caso, há limites, vamos dizer assim, precisos do que é uma cirurgia estética ou reparadora? Por exemplo, se a pessoa tem um problema no nariz que impede um pouco de respirar e tudo, mas o nariz dela também é grande, ela faz uma coisa e pode fazer a outra, como é que funciona isso? Bem, pessoalmente, eu coloco que não existe uma cirurgia reparadora que não busque uma melhor estética. E não existe uma cirurgia estética que não vá buscar uma reparação. Então, as duas expressões se misturam, né, se aglutinam aí, mas o Sistema Único de Saúde, no caso o SUS, ele não coloca dessa maneira. Então, a nossa visão é essa, que sempre que o paciente está buscando uma melhor estética, ele está ali reparando alguma coisa que ele não concorda, que ele não acha que esteja bom. E buscando até mesmo a melhora da autoestima.
que faz parte da boa saúde. Pois é, isso nós vamos começar a falar disso daqui a pouquinho. Nós vamos mostrar, inclusive, dados de uma pesquisa feita com 3.500 mulheres entre 18 e 60 anos para saber o grau de satisfação delas com o próprio corpo. Vamos ver. Do universo pesquisado, 53% acreditam estar acima do peso ideal. 29% gostariam de fazer algo diferente nos cabelos. 15% aparentam ser mais velhas do que realmente são. 13% estão incomodadas com a estatura. Apenas 8% das mulheres pesquisadas estão plenamente satisfeitas com a sua aparência. Outra conclusão do estudo é que as mulheres com maior poder aquisitivo se mostraram menos incomodadas com os defeitos do corpo do que as mulheres de menor poder aquisitivo. 7% das mulheres das classes A e B acreditam que os defeitos atrapalham sua vida profissional, enquanto na classe C essa porcentagem é o dobro, 15%. Isabel, a gente viu aí, quer dizer, a maioria sempre insatisfeita, né? Aí a pergunta é parecida com a que eu fiz no início, ao contrário. Qual que é o grau de insatisfação aí possível e aceitável? Quer dizer, sempre alguém tem algum defeitinho que gostaria de corrigir, mas uma insatisfação eterna ou com tudo também não é legal, né? Tem uma frase legal do Freud que ele fala assim, que ele estudou durante 30 anos a alma feminina e no final ele se perguntou o que quer uma mulher. Né? E ele encontrou então, a resposta? Ele não encontrou. Pois né? Por quê? Porque as mulheres, elas têm um pouco essa mania, né, de estarem insatisfeitas com alguma coisa e nunca atingir, né? Então tem essa questão também às vezes o tratamento ele nunca é aquilo que a mulher estava esperando conseguir, né? Mas eu acho que o grau dessa insatisfação, ela vai variar, né? De mulher para mulher. Mas, lógico que tem... você não pode ficar fixado numa demanda que não condiz com uma realidade. E essa insatisfação, ela move um pouco, assim, ela alimenta às vezes, né? Querer mudar o cabelo, querer mudar alguma coisa no rosto, mas acho que tem um ponto de basta aí também, né? Tem alguma coisa, talvez, da própria personalidade, alguma coisa mais existencial interna que tem que parar um pouco essa demanda. E isso é possível de se perceber no consultório, no contato com a paciente? Quer dizer, se a demanda dela realmente seria uma cirurgia, no caso, alguma mudança visual, ou se a questão é mais de dentro do que de fora? É possível? É difícil precisar isso com pouco tempo, né? Assim, até numa primeira entrevista, é difícil você perceber isso, né? Mas eu acho que o corpo que sofre essas intervenções, né? Não é um corpo só anatômico, não é um corpo só fisiológico, ele é um corpo psicológico. Né? E isso não tem como se separar. Uma coisa da outra. Então, com o tempo você acaba percebendo o que é uma demanda realmente real, né, de que a pessoa precisa de uma mudança ou seria esteticamente bom aquilo, e o que não condiz com a realidade, pois né, mas do paciente. Chega um caso, por exemplo, você está com uma paciente ou com um paciente, de eventualmente recomendar, falar assim, olha, se eu fosse você, ou eu acredito que você deveria fazer uma cirurgia plástica em determinada parte, porque isso está te gerando insatisfação. Isso chega a acontecer? Não, uma recomendação não. Eu acho que isso é um desejo muito próprio do sujeito, porque passar por uma cirurgia, passar por um tratamento também não é algo tão simples assim, né? Tem lá suas implicações. Então, eu acho que o paciente ele tem que estar muito certo disso, né? E ele vai trabalhando essa demanda com o tempo mesmo, para precisar isso, né? Qual que é essa insatisfação? Se isso é uma questão mais psicológica, que ele poderia resolver isso de outra forma, na análise, com outro tipo de tratamento, ou se precisa mesmo de uma intervenção, né, cirúrgica. O contrário acontece, Eduardo, da pessoa chegar no seu consultório, querer fazer uma cirurgia, você fala assim, olha, eu acho que você não precisa, vamos deixar isso para depois, ou busque uma outra orientação e não faça isso? Isso acontece? Sim, acontece sim. E eu acho que é importantíssimo que o cirurgião plástico tenha esse discernimento, ele é médico.
Então ele tem que orientar o paciente. Como a doutora mesmo falou, existem riscos em qualquer procedimento cirúrgico. Você indicar uma cirurgia sem necessidade, aquela principalmente que não vai alcançar o resultado, ou que esse resultado vai ser muito pequeno, você deve orientar esse paciente e dizer, não faça, procure outra forma. Um detalhe que acontece a respeito dessa questão do paciente que busca o cirurgião, às vezes sem saber o que quer fazer, acontece também. Ele chega e fala, doutor, o que eu posso fazer? O que o senhor acha que eu melhoro? Quer dizer, ela que tem que dizer o que está incomodando. E até que nível que esse incômodo está repercutindo na vida dela. Então, às vezes eu brinco, falo assim, olha, quando você acorda todo dia de manhã, você olha no espelho, isso aí te incomoda muito? Aí, se incomodar, nós podemos tratar. Agora, se é uma coisa que esporadicamente você diz, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ter isso diferente, então não, espera um pouco mais, vamos procurar outras alternativas. Um pouco mais. Exato. Perfeito. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, daqui a pouco a gente volta em instantes para mostrar também como algumas pessoas lidam com a questão da vaidade e também com os cuidados com a aparência. Em instantes só, nós voltamos já.